a palavra do Senhor, nós vamos nos dedicar à oração. Graças ao Senhor, porque Deus tem nos dado meios, Mesmo nos nossos lares, nós podemos nos reunir com os irmãos, aprender aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Eu os convido, então, a orarmos nesse momento. Pai bondoso, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a tua boa mão tem estado sobre nós. O Senhor tem nos concedido abundante graça, misericórdia, temos provado a tua fidelidade, o teu amor abundante para conosco. Queremos te agradecer, ó Deus, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Certo que tua palavra é viva, poderosa, é inerrante, é infalível. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o teu Santo Espírito possa nos ensinar nessa noite. E que toda a compreensão que o Senhor visto uma vida piedosa diante do Senhor. Meus irmãos unidos nos seus lares sejam grandemente abençoados. Ó Deus, que possamos ter paz no coração ao ouvir a tua voz. Oramos então confiantes e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos caminhando, hoje é o 6º estudo que nós temos na Epístola de Paulo aos Romanos, e eu quero então convidar os irmãos para que estejam com as suas Bíblias abertas. Nós vamos estudar nessa noite Romanos no capítulo de número 2, do versículo 17 ao versículo de número 29. Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo de número 29. A palavra do Senhor nos diz assim, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo de número 29. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve se furtar e furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Que o Senhor nos abençoe no estudo da palavra nessa noite. Ao ponderar aqui a respeito do versículo 17 ao versículo de número 29, a gente sempre faz aquele exercício, que a gente parte do pressuposto
que nós estamos lendo uma epístola, uma carta. Na nossa Bíblia, nós encontramos aí alguns títulos em negrito, né? Ela separada aí por capítulo, versículo, e isso foi criado num sistema para facilitar a leitura, a compreensão, mas nós precisamos entender isso aqui como uma única só ideia, né? É uma única carta, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, tem um propósito que levou o autor a escrever. E eu vou fazer rapidamente um exercício com os irmãos aqui. Talvez pode ter alguém que não pegou os estudos anteriores, e eu até recomendo que faça, né? Para que você possa aprender todo o teor. Mas apenas lembrando algumas coisas que nós já meditamos nessa epístola, nós começamos no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala a respeito da maravilhosa notícia que é o Evangelho. A justiça de Deus que se revela no Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus, né, para salvar todo aquele que crê. Nós encontramos essa boa notícia em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo, então, a partir do versículo 17, ou para ser mais específico, no versículo 18, capítulo 1, do versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo ele nos apresenta vários argumentos para deixar bem claro que o homem é transgressor, que o homem carece da graça, da misericórdia do Senhor. E como que ele vai nos fazer consciente disso? Ele vai deixar bem claro nessas linhas que o homem, ele pecou por causa da sua natureza. Esse homem, ele rejeita a verdade de Deus, ele prefere a mentira. Nós já aprendemos o que Deus já fez, né? Em certo sentido, o próprio Deus sentenciou esse homem no sentido de entregar o homem ao curso ou um desejo do seu próprio coração. E assim esse homem ele está passível de julgamento, ele está passível de ser condenado, ele está diante de uma sentença. Nós poderíamos, por exemplo, pensar assim, poxa, será que não é a hora do apóstolo Paulo falar, então, do que Deus pode fazer, da misericórdia, da graça, da salvação, falar a respeito do evangelho? Porque do versículo 18 para frente, nós só encontramos argumentos que nada é favorável para nós, né? Fala a respeito do pecado do homem, a natureza pecaminosa do essa epístola aí nos meados do primeiro século. Para os judeus o povo era dividido assim: ou você é judeu, né, é hebreu, descendente lá de Abraão, e os demais povos são considerados gentios. Quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola, ele está escrevendo aos crentes que estavam na cidade de Roma, né? E Roma é uma cidade praticamente, na sua maioria, composta de pessoas gentílicas, né? Os romanos. Mas olha só a argumentação que o apóstolo Paulo vai fazer aqui no capítulo de número 2 em diante. No capítulo 2, o versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as obras, as próprias coisas que condenas. Esse homem aqui refere-se ao judeu. Do versículo 18 do capítulo 1, há uma palavra do apóstolo Paulo falando a respeito dos gentios, os pecados dos gentios. E agora, de uma forma mais específica, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo está se dirigindo ao seu próprio povo. Ele está falando a respeito dos judeus. E ele começa dizendo aqui que os judeus são indesculpáveis. E qual a grande problemática que Paulo está lidando aqui em relação ao seu próprio povo? É que os judeus, eles julgavam os outros, mas eles mesmos eram passíveis de condenação, porque eles viviam de uma maneira muito hipócrita, né? Ordenava que os outros cumprissem a lei e eles mesmos não cumpriam a lei de Deus. De certa forma, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui,
ele está trazendo argumentos para deixar bem claro que tanto judeus quanto gentios fracassaram em responder à lei de Deus, em obedecer à lei de Deus. E assim, se a gente pegar a Escritura como um todo, a gente pensar em homens, natureza humana, começando lá em Adão, a pergunta é: quem foi capaz de cumprir a lei de Deus? Pensou aí? Quem foi capaz de cumprir a lei de Deus? Se a gente pensar, irmãos, de Adão até os nossos dias, só houve um homem que cumpriu a lei de Deus, Jesus Cristo, o homem. Fora isso, por causa da sua natureza corrompida, nenhum homem conseguiu cumprir, né, satisfazer a Deus no sentido de obedecer plenamente à lei de Deus, né? Só Jesus Cristo fez isso. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, desde o versículo 18 do capítulo 1, e ele vai fazer essa argumentação no capítulo 2, e também aqui dos versículos 17 ao versículo 29, para nos deixar bem claro que tanto judeus quanto gentios fracassaram. Todos os grupos, os dois grupos, são indesculpáveis. E mais uma vez, aqui no versículo 17 em diante, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, falando acerca do seu próprio povo, de uma maneira muito resumida, aquilo que nós vamos tratar, ele está dizendo que os judeus são indesculpáveis porque eles são hipócritas, né? Olha só o que nos diz aqui o versículo de número 17. Se você quiser acompanhar a leitura aí e grifar, nós vamos fazer algumas pausas em alguns desses versículos. No versículo 17 diz assim: se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. De certa forma, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, do versículo 17 ao versículo de número 20, era coisas que os judeus arrogavam para si mesmo, né? É como se eles pudessem dizer o seguinte: olha, aqui estão as nossas qualificações. Nós somos judeus, no sentido que nós somos descendentes de Abraão, né? A nós, o nosso povo, foi dado a lei. Porque se a gente olhar o Antigo Testamento, irmãos, a nenhum outro povo foi dado a lei de Deus, não é verdade? Você se lembra que o povo no Antigo Testamento, ele começa a partir de quem? A partir de Abraão. Gênesis capítulo de número 12. O Senhor chama Abraão, faz uma aliança com ele, não é isso? O Senhor ordena, então, de uma forma assim, para selar esse pacto, que toda a descendência de Abraão, né, do sexo masculino, deveria ser circuncidado. Esse era o pacto, essa era a aliança, e por meio da circuncisão a pessoa se tornava povo de Deus. E foi exatamente a esse povo que Deus deu o quê? A sua lei, as suas ordenanças. A gente vê de uma forma muito clara que Deus elegeu um povo específico no Antigo Testamento, para que esse povo pudesse representar, declarar as maravilhas dele aos demais povos. E isso ficou restrito no Antigo Testamento ao povo de Israel, ao povo judeu. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, uma das primeiras prerrogativas que os religiosos utilizavam no tempo de Paulo era o seguinte: olha, nós, batiam no peito, você dizia o seguinte: nós somos judeus, ou seja, nós é que somos povo de Deus, nós somos eleitos de Deus, nós somos filhos de Abraão. Eles também batiam no peito dizendo que a lei foi dada a eles e que eles eram conhecedores da lei. Já que a lei foi dada a eles, judeus, e eles eram conhecedor da lei, olha só o que nos diz o versículo de número 19. Eles estavam persuadidos, no sentido eles estavam assim, cheios de razão, com plena certeza de que eles eram
guias de cego. Quem eram os cegos aqui? É uma metáfora falando dos demais povos, né? Está falando a respeito dos gentios, que são cegos. Né? Os judeus estão dizendo, olha, nós temos a lei, nós é que somos guia desses cegos, né? Esses que estão nas trevas da sua ignorância, eles são persuadidos que é guia de cego. Eles são, o próprio judeu se considerava luz dos que se encontravam em trevas. Versículo 20, eles se consideravam instrutor de ignorantes, mestre de criança. Olha só, o sentido de criança aqui é quem nada sabe, né? No sentido de quem é imaturo, é ignorante, no sentido de conhecimento. Então, o judeu, ele estava persuadido dessas coisas. E o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, vocês estão se rogando de um monte de coisas, estão persuadidos aí de que são povo de Deus, porque vocês são judeus, porque vocês têm a lei, mas a grande problemática é que eles tinham a lei, mas não sentiam o peso da lei. Mas o que é a lei para nós, irmãos? Quando nós falamos na lei de Deus, pensando no Antigo Testamento, você já reparou que a maioria dos crentes pensam que a lei resume-se apenas ao decálogo, aos 10 mandamentos, né? Geralmente, quando as pessoas falam sobre lei de Deus, as pessoas vão pensar, está falando sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5. Mas a lei de Deus, ela está de uma maneira muito resumida nos 10 mandamentos. Após o Senhor ter dado os 10 mandamentos, o Senhor deu muitas outras leis ao povo. E tudo isso está dentro de um conceito maior, porque a lei de Deus ela está em todo o Antigo Testamento. A lei do Senhor é muito ampla. E toda a lei de Deus demonstra claramente o padrão de Deus, o padrão de santidade de Deus, o padrão moral de Deus. A pergunta para os irmãos é a seguinte: esse é um padrão médio? É um padrão pequeno? Ou é um padrão extremamente elevado? É um padrão muito elevado, quando nós falamos sobre a lei de Deus, né? E o judeu, ele estava convencido de que ele era o portador dessa lei. E o apóstolo Paulo, então, começa a falar aqui, ou seja, colocar algumas questões para que esses judeus pudessem pensar a respeito da lei, a respeito de quem eles eram e se eles eram realmente cumpridores da lei. Olha o versículo de número 20. Instrutores de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e de verdade. Olha só como o apóstolo Paulo, em certo sentido, coloca quase que o dedo na cara do judeu, dizendo o seguinte: olha, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Diz que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, Deus tinha dado a lei ao povo de Israel, ao povo judeu. Mas o propósito de Deus ter dado a lei, em primeiro lugar, era para deixar claro o padrão de santidade desse Deus, mas deixar bem claro que eles deveriam ser cumpridores da lei. Não somente ser mestres no sentido de ensinar a lei ao povo, eles deveriam viver segundo a lei, obedecendo a Deus, porque a lei os conduziria a viver em conformidade com o caráter santo deste Deus. Nós estamos dentro de um contexto no Antigo Testamento onde a lei foi dada a um povo específico, um povo que foi retirado, né, que teve origem em Abrão, que era quem era Abrão antes da aliança de Deus? Não era ninguém, era se fôssemos tratar
dessa forma como o apóstolo Paulo utiliza aqui, Abraão seria considerado um gentílico, né? Porque não era povo. Ele só vai se tornar povo de Deus depois que Deus faz a promessa, depois que ele crê nessas promessas, né? E tendo fé nisso, essa fé dele é lhe imputada como justiça, né? Abraão creu isso, lhe foi imputado como justiça. Mas antes, o povo judeu nada era, né? Os descendentes nada eram. Eles deveriam seguir, viver segundo a lei de Deus. Eles deveriam ser, sim, realmente instrutores da lei, mas eles deveriam viver segundo a lei. Só que a gente sabe perfeitamente que não era assim que os judeus viviam. Eles colocavam dura carga, alto peso sobre os ombros dos outros, que eles mesmos não viviam, que eles mesmos não seguiam. Exigiam, né, dos cegos, os que estavam nas trevas, na obscuridade da sua ignorância, que eles deveriam viver segundo a lei de Deus, mas o próprio judeu não vivia. O resultado de tudo isso, se a gente olhar aqui, é o nome de Deus sendo blasfemado. Mas o nome de Deus está sendo blasfemado por quem? Quem é o instrumento aqui para fazer com que o nome de Deus fosse blasfemado? O instrumento aqui é o próprio judeu. Por que os gentios estavam blasfemando acerca do nome de Deus? Porque os judeus colocavam cargas pesadas, a exigência deles para com os povos era muito alta, muito elevada, e esse povo ficava, os gentios ficavam revoltados, em certa forma, com Deus, por causa da exigência, porque quem deveria, no sentido, demonstrar isso, viver, né, segundo a lei, não estava vivendo, que era realmente os judeus, né, o povo escolhido, o povo da aliança. Eles deveriam dar uma resposta de obediente, mas não estavam dando. E é por isso que os gentios estavam blasfemando o nome de Deus. A palavra blasfêmia significa você falar mal a respeito de alguém que tem uma boa fama, né? Deus é um Deus santo, a sua lei é uma lei santa, mas as pessoas, os gentios estão falando mal desse Deus, blasfemando o nome de Deus. E quem é responsável disso? Os próprios judeus, o povo de Deus, o povo da aliança. E o apóstolo Paulo está deixando bem claro que os judeus são transgressores. E além de ser transgressor da lei, ele vai além, né? De certa forma, o que o apóstolo Paulo está querendo deixar bem claro aqui é que os judeus são hipócritas. Eles exigem do povo aquilo que eles não conseguem obedecer, que é a lei de Deus. Só que o apóstolo Paulo também demonstra aqui que os gentios às vezes estavam mais sensíveis no sentido de estarem mais dispostos a obedecerem à lei do que os próprios judeus. É isso que está bem claro aqui. Olha só o versículo de número 25. Porque circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Quando o apóstolo Paulo fala sobre circuncisão e incircuncisão, ele está deixando bem claro aquele que é povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. Para que a gente possa relembrar essa questão da circuncisão, tudo começa em Gênesis capítulo de número 12. Você abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, Gênesis capítulo, versículo de número 6, você vai conseguir relembrar o que é a circuncisão. A circuncisão era um pequeno corte, uma pequena cisão que era feita no prepúcio, ou seja, no órgão masculino, né? E nisso, essa marca, esse corte, na verdade, era como se estivesse selando
um pacto. Todo homem, né, hebreu, né, a lei já exigia que no 8º dia o homem fosse circuncidado. Isso estava dizendo o seguinte, olha, aquele que é circuncidado faz parte do povo de Deus. Está debaixo do pacto, está debaixo da aliança, né? Então, a circuncisão era um rito exterior, era uma marca na carne do homem que deixava bem claro que esse homem estava dentro da promessa, estava pertencente à família de Deus, estava dentro da aliança. Né? Lembrando que no Antigo Testamento a mulher era representada pelo homem. Então, só o homem que praticava, é claro, a circuncisão, mas a mulher estava representada no homem, né? Juntamente com o homem. Mas todo homem, todos aqueles do sexo masculino, no 8º dia, deveriam ser circuncidados. Se alguém era de um outro povo, uma outra nação que não era hebreu, mas queria entrar nessa aliança, também deveria ser circuncidado. Então, quando nós falamos de circuncisão e incircuncisão, é a mesma coisa do apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, aquele que era considerado como povo de Deus e aquele que não era povo de Deus. Aquele que havia se circuncidado, este estava na aliança. O incircunciso é aquele que não havia praticado a circuncisão, portanto, ele estava fora da aliança. Ele não era considerado filho de Deus, no sentido da família de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo assim no versículo 25, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Porque, irmãos, não é somente a questão de você ser judeu, né? É isso que Paulo está dizendo. Olha, não é simplesmente o fato de você ser judeu, não é simplesmente o fato de você ser descendente de Abraão, não é simplesmente pela questão de você ser circuncidado ao 8º dia. Isso só vai ter valor se você praticar a lei, se você obedecer a lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas observe bem o quanto isso se aplica à igreja dos nossos dias. Talvez pareça que o apóstolo Paulo não está dizendo nada para nós aqui nesse texto, mas está dizendo muito. E se lembra que constantemente nós ensinamos na igreja que no Novo Testamento há um rito que substituiu a circuncisão? Os irmãos se lembrarem bem, nós sempre ensinamos na igreja que o rito que substituiu a circuncisão é o batismo. E é por isso que nós batizamos as nossas crianças, assim como as crianças no Antigo Testamento eram circuncidadas ao 8º dia. Agora pense, será que esse texto não se aplicaria à igreja? Olha só, o que a igreja poderia estar, os crentes, né, no Novo Testamento, estar persuadido? Das mesmas coisas, olha só. O crente no Novo Testamento, ele poderia estar persuadido o seguinte, olha, nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos a Bíblia, né, como a nossa regra de fé e prática, nós temos as promessas que foi dispensada sobre nós por meio de Cristo Jesus, nós somos instrutores, né, dos que estão nas trevas, foi dada a nós a responsabilidade de evangelizar, falar do amor de Deus, anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós poderíamos nos abrogar de todas essas coisas também. E sabe aonde esse texto se aplica a nós? É o seguinte, olha, você pode pertencer a uma igreja, ter a carteirinha de membro, você pode ter passado pela classe de catecúmenos, você pode ser filho de crente, você pode ter sido batizado, você pode ter feito tudo direitinho. Mas, se você não dá uma resposta de obediência a Deus, a palavra de Deus, tudo isso que você está persuadido, nada é. Porque a igreja dos nossos dias também, ela, de certa forma, em algumas situações, é instrumento para que os gentios, ou os ímpios, né, ou os não crentes, blasfemem do nome de Deus. E tem muito crente ensinando coisas que ele realmente não vive.
Tem muito crente exigindo um nível de santidade nas pessoas, quando, na verdade, ele não obedece à lei e nada há de santidade na vida dele. Então, isso gera aos olhos de quem não é crente motivos para blasfemar contra Deus. Na verdade, nós bem sabemos que o não crente, você dando motivo ou não, ele sempre vai blasfemar contra Deus, né? A gente sabe que ele já está entregue ao curso do seu coração, a não ser que Deus tenha misericórdia dele. Mas tem muitos crentes que estão sendo instrumentos para que o nome de Cristo seja blasfemado, porque exigem dos outros aquilo que eles não vivem. Muitas vezes os crentes têm exigido dos outros um padrão de santidade que eles mesmos não têm. E isso também é hipocrisia. É algo condenável à luz da Bíblia. Então, nós podemos aplicar também esse texto à própria igreja dos nossos dias. E olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no versículo 25. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, o fato de você ser judeu, ser descendente de Abraão, ter sido circuncidado no 8º dia, ser conhecedor da lei, se você não vive segundo a lei, isso nada vale. Não tem serventia nenhum. A sua circuncisão já é uma incircuncisão, ou seja, você não é povo de Deus, coisa alguma. Você não é família de Deus, coisa alguma. Porque você pode se arrogar de todas essas coisas, né? Está, como diz o texto, persuadido disso. Mas se você não vive essas coisas, isso nada é. Contrapartida, ele vai dizer no versículo 26, se, pois, a incircuncisão, ou seja, aqueles que não fazem parte da família de Deus, né? Observam os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, quando alguém que não é judeu dá uma resposta de obediência à lei de Deus, à palavra de Deus, ele é considerado como povo de Deus. Porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, quem é povo de Deus, na verdade, família de Deus, filho de Deus, é aquele que obedece a Deus, obedece à lei, obedece os mandamentos de Deus. Isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando a respeito do sentido verdadeiro da circuncisão. Porque, a grosso modo, o que estava acontecendo no tempo do apóstolo Paulo? Se você olhar, por exemplo, em epístola como Romanos, Gálatas, Colossenses, Efésios, havia muitos judaizantes. O que os judaizantes faziam? Uma pessoa se rendia ao evangelho, né? Então, agora ele abraçava a fé cristã. Aí os judaizantes diziam o seguinte, olha, só o evangelho não basta não, você precisa ser circuncidado. Porque se você não se circuncidar, você está fora, você não é povo de Deus. Exigiam isso do povo. Mas eles mesmos eram circuncidados, mas não praticavam, não observavam a lei de Deus. Você já ouviu aquela famosa frase de que filho de crente não é crentinho, né? Não é o fato de você pertencer a uma igreja, seu pai ser crente, sua mãe ser crente, que você vai para o céu. Não é a questão de você ser membro de uma igreja A, B, que vai te conduzir ao céu, mas é a questão de você crer em Deus, crer em Jesus Cristo, dar uma resposta de obediência à palavra de Deus. Isso que é a verdadeira circuncisão, você ser família, ser povo de Deus. Olha só o que ele vai nos dizer, o versículo de número 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Seria algo vergonhoso para o judeu, no sentido assim, olha, você tem alguém que não era da linhagem de Abraão, alguém que não foi dado a lei, nem dele, né, tem história nenhuma, histórico de que
veio patriarcas, veio profetas, sacerdotes, era um povo gentil, né? Alguém que não fazia parte, mas essa pessoa está observando no sentido de estar sendo mais obediente a Deus, à lei de Deus, do que o próprio gentil. Bom, se a gente for olhar todo o Antigo Testamento, tem momentos que a gente fica horrorizado a maneira como o povo judeu procedia. Você lê, por exemplo, o livro de Juízes, você vai ficar horrorizada, porque o comportamento do povo hebreu era pior do que o comportamento dos povos pagãos. Aquilo que você olha e que você pensa de mais tenebroso, né? Que um pagão poderia fazer, eu te digo que se você olhar a Bíblia, você vai ver que o povo judeu praticou coisas que talvez deixariam os pagãos de cabelo em pé, horrorizado. E eles tinham a lei, eles eram circuncidados, eram filhos ou descendentes de Abraão, eles estavam dentro da aliança com Deus. Irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Porque se a gente olhar, por exemplo, se você quiser anotar aí e depois ler, Deuteronômio, capítulo de número 28, a gente vai ver que Deus deu a lei para o seu povo, não é? Não é verdade? Deus não deu a lei? Nós já vimos isso aqui. Só que havia bênçãos concernentes à obediência da lei. Você se lembra disso? Bendito serás ao entrar, ao sair, bendito será. Se o povo obedecesse à lei de Deus, o povo que estava no pacto, obedecesse à lei de Deus, eles seriam o quê? Abençoados. E a ponto da Bíblia dizer que essas bênçãos correriam e alcançariam, se eles simplesmente obedecessem a Deus. Em contrapartida, Deuteronômio capítulo de número 28 também vai nos dizer que haviam inúmeras maldições que eram concernentes da quebra da lei. Se eles desobedecessem a Deus, irmãos, há uma galeria de maldições que viriam sobre o povo. Então, ao mesmo tempo que o judeu dizia o seguinte: olha, a nós foi dada a lei, isso dava uma grande responsabilidade, colocava uma grande responsabilidade sobre os ombros do povo que estava no pacto, né, que estava na lei com o seu Deus. E tudo isso, de certa maneira, também é um alerta para nós que somos igreja. Nós somos família de Deus, nós estamos inseridos no novo pacto, não é isso? Pacto da nova aliança, e em nenhum momento, irmãos, nós fomos desobrigados de obedecermos a palavra de Deus. E a grande questão é: será que temos obedecido? Será que temos vivido segundo a palavra de Deus? Que muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas nós corremos a trilha, né, ou a caminhada da desobediência com Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer assim no versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Irmãos, a verdadeira circuncisão, o apóstolo Paulo diz que é a circuncisão do coração. Em vários momentos, a palavra de Deus diz assim em relação ao povo judeu: vocês são incircuncisos de coração, no sentido de que vocês são duros de coração. Vocês têm um coração obstinado e não querem obedecer a Deus. Vocês são rebeldes. Porque a verdadeira circuncisão, a verdadeira vida com Deus, as marcas de que realmente somos eleitos de Deus, filhos de Deus, está em algo que não é exterior, mas é algo que se dá dentro do homem, é algo interior. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração.
Lembra que nós ensinamos isso, que é do coração do homem que procede às fontes da vida, né? Nós vamos fazer tudo em conformidade com o nosso coração. Se o nosso coração não for circuncidado, irmãos, nós jamais vamos conseguir dar uma resposta de obediência a Deus. Na verdade, nós vamos estar caminhando para sermos hipócritas religiosos. Vamos exigir dos outros aquilo que nós mesmos não fazemos. A verdadeira circuncisão é a que vem do coração. Isso nos faz lembrar aquela história que está escrita lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, no versículo 6. Lembra quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir aquele que seria rei de Israel? Vários filhos foram apresentados, né? E na maioria das vezes, o profeta Samuel estava persuadido de que aquele seria ungido do Senhor, né? Olha, olhou para Eliabe, viu a estatura, né? Certamente isso aí que é ungido de Deus. E Deus vai dizer o seguinte para Samuel: olha, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus olha para dentro do homem. E isso que é a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela nasce no coração do homem. É uma mudança que é interior, mas que também se transparece no exterior. Mas a falsa religiosidade, ela faz o inverso. Ela tenta mudar a casca do homem, mas o interior está como um sepulcro caiado. Então, essa palavra, ela foi tão relevante, não somente para os crentes de Roma e para os judeus no tempo de Paulo, como uma palavra muito relevante para nós, crentes da nova aliança. Como temos vivido a nossa religiosidade. De certa forma, irmãos, a lei e o evangelho têm o seu lugar na vida cristã. Hoje tem muita gente que quer viver o evangelho, mas diz o seguinte: olha, tudo que precisava obedecer, Jesus fez. É verdade isso. O único que deu uma resposta de obediência ao Senhor foi o Filho, foi Cristo. Cumpriu plenamente a lei de Deus. Nós, por mais que nos esforçamos, nós sempre tropeçamos na lei de Deus. Por isso nós carecemos da misericórdia, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito disso. Entretanto, lei e evangelho sempre vão caminhar juntos, porque somente a lei de Deus vai nos fazer convencidos do nosso estado de miséria, da nossa pecaminosidade, do quanto somos transgressores, do quanto somos pecadores. Você quer ver algo? Olha aí no capítulo 3, aí na sua Bíblia, aí, o versículo 19 e o versículo 20, para você entender o que eu estou te dizendo. No capítulo 3, versículo 19 e o versículo 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Avança mais algumas páginas aí da sua Bíblia, olha lá no capítulo de número 5. Caminha um pouquinho aí. Romanos 5:20 nos diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou cada uma
das nossas transgressões quando nós estamos diante do espelho da lei. A lei veio para que deixasse bem claro que todos nós desobedecemos, que todos nós carecemos, que todos nós somos pecadores. Entretanto, a lei veio para revelar o caráter santo de Deus. Porque é uma ideia meio tosca dos crentes dos nossos dias, dizendo o seguinte: olha, nós não precisamos da lei. Irmãos, nós temos em uma só escritura a lei, o evangelho. Nós não divorciamos essas coisas, elas caminham juntas. A lei de Deus não é somente os 10 mandamentos. A lei de Deus está por toda a Bíblia e até mesmo no Novo Testamento nós encontramos lei de Deus, caminhando junto com o evangelho. Quantas coisas nós somos ordenados a fazer no Novo Testamento, irmãos? Várias coisas. Jesus mesmo não resumiu essas coisas em amar a Deus e amar o próximo? Nós temos feito essas coisas. Então a lei vem sempre para nos deixar conscientes que nós somos transgressores. E o que nós precisamos tirar de aplicação para as nossas vidas no estudo de hoje é muito simples. É sabermos que a verdadeira religião, a verdadeira circuncisão é a do coração. Que nós precisamos abandonar a hipocrisia de ordenar os outros a fazer coisas, a exigir dos outros uma perfeição moral quando nós, na verdade, não temos. Nós precisamos parar de exigir das pessoas que elas obedeçam a Deus quando nós não obedecemos. O que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui é o seguinte: olha, tanto judeus quanto gentios são indesculpáveis. Todos os dois erraram em responder, em viver segundo esse padrão de retidão de Deus, esse padrão moral, né? Esse padrão santo de Deus. Todos os dois falharam. E quando nós olhamos isso e comparamos a igreja do Novo Testamento, nós podemos ver que a igreja tem caminhado nos mesmos erros, né? E que Deus nos conceda graça, que Deus nos conceda misericórdia. Que à luz desse texto, a nossa atitude, pensando lá daquela parábola que Jesus contou, né, do fariseu e o publicano, que possamos orar como publicano. E dizer o seguinte: Senhor, se propício a mim, pecador. Mas cuidado para que você não seja como um fariseu. Porque lembra na parábola como que o fariseu fazia? Ó Deus, eu não sou como este ali, ó. Como esse publicano, né? Eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu vou ao templo, né? Eu sou membro da igreja, eu sou membro lá da IPB Angra, ó, eu não sou como meu vizinho, não. Pecador, ouve música nas alturas, bagunceiro, baderneiro. Muito cuidado, para que a gente não tente aí guiar os outros que estão em trevas, quando as trevas pode estar lá no nosso próprio coração. Deus nos conceda a graça de pensarmos o quanto somos gratos a Deus, o quanto somos gratos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o quanto nós precisamos sempre depender do Senhor e rogar ao Senhor sempre que nos ajude a obedecermos. Não é simplesmente o fato de você ser membro de uma igreja. Você precisa pensar que a maior responsabilidade que pousa sobre os seus ombros é que você é filho de Deus. E que você precisa, então, revelar ao mundo o caráter santo de Deus pela sua própria vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Algum irmão quer participar, fazendo alguma pergunta, alguma colocação? Esse é o momento que a gente pode aproveitar, né? Para aprender um com os outros. Como fosse na igreja. O estudo bíblico na igreja sempre esse caráter participativo, né? E se algum irmão quiser falar alguma coisa a respeito do estudo de hoje, querer participar, tenha liberdade, é só levantar a mão aí para que eu possa ver, né? E Silvio, diga aí. Agradecer muito
por esse ensino maravilhoso, enquanto eu ouvi essas palavras. Rogar a Deus que sejamos não só ouvinte, mas praticante dessa palavra, que possamos ser referência, ser o exemplo dos fiéis, porque para isso nós fomos chamados. Nós possamos fazer um retrospecto das nossas vidas e querer melhorar. Esse é o nosso desejo. E te agradeço pela palavra maravilhosa. Muito obrigado. Amém. Que Deus nos abençoe, né, irmãos? Eu quero convidá-los no próximo estudo, na próxima quarta-feira. Nós vamos estar iniciando no capítulo de número 3. Se você ainda não meditou, né, nos estudos anteriores, está lá tudo gravado no canal lá da igreja, lá no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, pode abrir sua Bíblia em casa, estudar. Olha que tem muita coisa boa para a gente aprender nessa epístola. Não fique fora, não perca esses estudos. Na verdade, o que nós estamos estudando é tudo a respeito do Evangelho. Isso vai te conduzir a ter um coração muito grato, muito feliz a Deus por essa bênção, né, que Cristo conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Antes de orarmos e encerrar, então, o estudo bíblico dessa noite, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós, né, na sexta-feira passada, a Chile não estava muito bem de saúde, levei ela ao médico. A princípio, era uma gripe alérgica, mas alguns quadros continuam persistindo. Levamos ela no médico no domingo, e o médico deixou ela um tanto assim de isolamento, né? Porque suspeitava-se Covid. Então, ela ainda está tomando todos os medicamentos, mas, para a glória de Deus, graças a Deus, o resultado que saiu ontem foi um resultado, deu negativo para a Covid, e nós ficamos muito alegres no Senhor. Mas ainda estamos aí cumprindo isolamento, né, para a segurança de todos, e se Deus quiser, no domingo esse tempo de isolamento acaba e a gente está de volta nas nossas atividades na igreja, para a glória de Deus. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram orando. Deus tem cuidado muito de nós. E a palavra sempre para os irmãos é: se cuide, tenham todo o cuidado. Deus, ele é o Deus que cuida de nós, mas nós precisamos ser prudentes em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Queremos agradecer a Deus também, né, pela melhora de saúde do Sidney, né, o esposo da nossa irmã Serinha. Louvado seja Deus, porque Deus tem dado graça, Deus tem ouvido as orações. Nós louvamos o Senhor por essa maravilhosa notícia que recebemos, essa bênção. Vamos orar por todos. Tem muitas pessoas queridas, né, que nessa semana choraram. Nós choramos muito aqui em casa por ver a partida de pessoas muito amadas, pessoas que foram ovelhas, pessoas que caminharam conosco desde o tempo de seminário. E nós precisamos sempre nos apegar no Senhor e continuar clamando pela misericórdia dele sobre nós, sobre as nossas vidas. Oremos. Pai bondoso, nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, por tua graça para conosco, a tua misericórdia. Ó Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Nós estaríamos plenamente destruídos. Ó Deus, eu quero agradecer por esse tempo de estudo em que meus irmãos se reuniram, onde nós podemos pensar em coisas tão maravilhosas acerca da lei, a palavra, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a nós sempre um coração ensinável, disposto a obedecermos o Senhor. Rogo a Deus que o Senhor possa abençoar aqueles que estão chorando por perdas de pessoas queridas, aqueles que estão aflitos, ó Deus, porque talvez entes queridos carecem de um tratamento. Ó Deus, nós temos visto uma situação caótica à nossa volta, mas nós nos seguramos firmes na graça e na misericórdia do Senhor e rogamos que o Senhor se compadeça do teu povo, se compadeça da nossa nação. Nós, ó Deus, rogamos que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, porque nós sabemos que o pecado do nosso povo sempre são pecados graves diante dos teus olhos. O povo tem afrontado o Senhor e nós clamamos por tua misericórdia, por teu perdão, para que o Senhor possa sarar a nossa terra. Abençoa a vida dos meus irmãos, as suas famílias.
Nós somos gratos, ó Deus, porque bênçãos têm sido dispensadas sobre nós. O Senhor tem cuidado de nós de uma maneira muito maravilhosa e expressamos a nossa gratidão, Senhor. Dê a nós uma noite de paz, uma noite de descanso, que o Senhor possa sempre guardar e sustentar as nossas vidas. Oramos então confiantes e agradecidos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nosso muito obrigado a todos, né?